pronto, Biga? Tá, vamos ver. Tem que falar olá, pessoinhas. Olá, pessoinhas. Bonitinho. Tem que ter tipo, olá, pessoinhas. É feliz. Sério? Ela pode ser tipo, olá. Olá, pessoinha! Nem foi obrigada a falar isso, né? Não, imagina. Não, tá tudo certo. Gente, olha quem está aqui em Sinop. O Biga. E aí? Eu vou deixar você falar um pouco, prometo. Ah, obrigado. Obrigada. O Biga veio para Sinop para fazer o workshop Criatividade Luz, né? Isso. Criatividade Luz, com o Alfredo Toscano. Uhum. E ele veio pra cá e a gente conseguiu tirar uns minutinhos pra gravar. E ele vai falar um pouco sobre ele, se você é idiota e não conhece ele. Ele vai falar um pouco sobre ele, sobre o que ele faz, a fotografia dele e sobre o curso, sobre o workshop. Sim. Então, para quem não me conhece, eu sou Rafael Bigarelli, trabalho com fotografia de casamento há mais ou menos uns 13 anos. Palestrei 4 vezes no Edin Brasil, fotoconhecimento, jurado do Prêmio Bride, etc, etc, etc. Eu acredito que a fotografia de casamento ela tem que ser real, contar histórias reais. O curso é muito baseado nisso e a gente busca tirar a preguiça dos fotógrafos, que fotógrafo é muito preguiçoso e acaba só querendo reclamar das coisas. Então o curso... Querer saber de equipamento. Exato. E de exif, né? Então o curso é baseado bem nisso, de tirar a preguiça dos fotógrafos e dar um chacoalhão na cabeça, passando técnica, edição, prática, motivação, leitura de portfólio. Bom, dá umas cagadas. Não, e é forte, a leitura é forte. E a galera sai realmente chacoalhada para querer mudar. A fotografia, ela tem um papel muito maior do que os fotógrafos acreditam, principalmente os fotógrafos de casamento, que não são interessados por fotografia. Eles só pegam na câmera para fotografar o que dá dinheiro, não estudam. E é onde deveria mais se importar, porque as pessoas que estão contratando ele para fotografar um casamento é um dos dias mais importantes da vida e os fotógrafos, principalmente de casamento, esquecem que as fotos são para sempre. Sim. Eles fazem uma semana, postam no blog e depois essas fotos morreram para ele. Acabou, não conhece mais a pessoa, não sabe mais de nada, foda-se. E a pessoa que recebeu essas fotos tem esse arquivo para sempre. Eu fico pensando isso de vez em quando. Tipo, eu fiz aquele álbum. Cara, a pessoa tá com aquele álbum na casa dela há anos e anos e anos. E ela deve olhar de vez em quando e lembrar. E por isso que o trabalho de fotografia de casamento ele tem que ser atemporal. Sim. Sem ficar fazendo... Nada breguinha, nada Exatamente, moda. porque hoje uma foto de aliança com um reflexo, com água, pode ser muito bonito. Uma capa de álbum com os noivos jogando véu, pode ser muito bonito hoje e a gente não pode esquecer que é para sempre. Sim, isso é importante mesmo. E a gente faz muito isso, né? O pessoal quer muito isso, quer fazer uma coisa modinha. E não, se preocupa mais com a alma, com o sentimento, com a simplicidade da coisa. Eu acho que, pelo que eu percebi aqui no curso, não sei se podia falar isso, mas vou falar. Faz. Taca pau no povo de Sinop. E também pelos outros lugares que eu fui. Os fotógrafos de casamento estão tratando as pessoas como objeto. Como só cliente. Exatamente. E eles são pessoas e todas as pessoas têm uma história linda a ser contada. No workshop eu soltei um projeto pra galera que é fotografar pelo menos um casamento de graça por ano. Eu tenho vontade de fazer isso. Porque assim, todas as pessoas têm uma história bonita a ser contada. Só que algumas dessas pessoas não têm o poder aquisitivo para contratar bons profissionais. Mas elas também merecem um bom profissional para contar essa história. E no curso e na minha vida eu tento realmente me conectar com as pessoas, buscando saber quem são elas para fotografar o casamento de acordo com a história dela, como que elas são. Eu não vou lá para fotografar o que eu quero que aconteça. E sim pra fazer foto foda. Exatamente, a história real. Eu acredito na simplicidade. Quanto mais simples, mais sofisticado. Exato. Quanto mais você tenta sofisticar, mais confuso e caótico fica. Que lindo. E agora a gente vai rodar com o curso. Fala as próximas. Você sabe de cabeça as próximas? Não, de cabeça não, mas... Vamos colocar aqui, depois o Rafael me passa. A dica que eu dou é vocês beberem de outras fontes. Não ficar olhando se você faz casamento, só foto de casamento. Exato. Se você... Estudar tudo, arquitetura, moda,
Porque se você só olha fotos de casamento para fazer casamento, você inconscientemente vai copiar o que você está vendo. Você fica taxado aquilo, né? Tipo, fechado. Sim, naquilo. então beber de outras fontes para crescer esse, como que eu posso dizer, essa capacidade mental de conseguir beber de outras fontes para fazer um trabalho exclusivo. Eu falo muito sobre isso, que a nossa fotografia é um reflexo do que a gente é, do que a gente gosta, do que a gente estuda e do que a gente vive. Então as pessoas ficam muito preocupadas em só pegar a câmera para fazer foto, mas elas não se preocupam em estudar, viajar, aproveitar a vida, tomar uma cerveja, ouvir uma música, para isso influenciar na fotografia delas. Exatamente, eu passei um exercício no workshop agora, perguntei quem escutava música para editar. E perguntei quem tinha problema de criatividade. Aí eu coloquei um jazz, falei para as pessoas fecharem o olho e imaginarem um ensaio de noivos em cima daquela música. Todo mundo conseguiu imaginar em 1 minuto e meio mais 50 fotos. Então o problema não é a criatividade, é o jeito que a gente trata o nosso tempo e a nossa cabeça. Que massa. Bonito. Tá pegando rolê gourmet. Aqui, ó, eu queria saber como nasceu a ideia do álbum e sobre a carreira dele, o que ele começou a definir, como ele começou a definir o olhar dele, a inspiração, quem ele seguia, qual era a estratégia que você usou. Nossa senhora, primeiro álbum paga nós, né? Álbum paga nós, continua. Da onde surgiu a ideia do álbum? O álbum surgiu na ideia de uma reclamação que eu tinha sobre site. Eu tinha um site para fotógrafo e a coisa não funcionava. E as coisas não funcionavam e eu passava muito nervoso. Eu estava, querendo ou não, começando a sair de trabalhar para outras pessoas e começar a trabalhar para mim. Então era muito importante que meu site ficasse no ar e sempre dava problema. Aí eu cheguei para um amigo meu, o Arquimedes, que hoje é um dos sócios do álbum. Falei, cara, eu preciso que você monte um negócio específico para mim. Ele é um programador muito bom e ele trabalhava junto com um designer que é meu amigo de infância também, que é o Marcelo, que é um dos sócios do álbum. Então ele montou a plataforma, o Marcelo montou o design e a gente soltou o site no ar. Quando a gente soltou o site no ar, os fotógrafos viam assinado, e não era assinado como álbum, era assinado como Kima Projetos Web, que era a empresa da Arquimedes. E as pessoas começaram a pedir um site que era parecido com o meu, que tinham gostado, etc, etc. O projeto começou a nascer. Então, assim, nos primeiros 2 meses a gente fez, eu acho que 15 sites exclusivos para... Vocês lançaram no Edding, não foi? Sim, foi mas lá antes no do ano Edding, passado, antes do Edding a gente fez 15 sites exclusivos para fotógrafos que queriam essa exclusividade. Famílias que conheciam já. E a gente foi construindo a plataforma com essas pessoas. Essas pessoas ajudaram muito a gente lançou... Melhor, né? O teu cliente-alvo ajudando a montar e Sim, aprimorar. exatamente. E a gente lançou no Edding Brasil e, para nossa surpresa, a gente conseguiu vender 70 sites. Nossa, lá no Edding. No Edding, no primeiro ano. Eu acho que a gente não chegou a comprar no Edding. A gente, quando voltou pra casa, a gente comprou. Mas Sim, algum paga nós. E a empresa fez 1 ano agora e a gente já chegou a 1.000 clientes, 1.000 sites ativos na internet. E a ideia começou assim, e o que a gente pensa para frente é tornar uma comunidade fotográfica, não só uma plataforma para sites. Hoje a gente tem um novo sócio que mora nos Estados Unidos, é um cara importante na profissão que tem, é um vice-presidente de uma multinacional, ele gostou da ideia e a gente está levando... A ideia é levar o álbum para o mundo. Para o mundo. Não tem barreiras aqui. Nós já temos sites em Portugal, tem site no Peru, tem site na Bolívia. Vamos agora tentar fazer algum movimento nos Estados Unidos e a ideia é ver o que acontece pela frente aí. Muito bom, muito chique. Muito chique. A outra pergunta é quais são as suas inspirações? Suas inspirações. Minhas inspirações são alguns livros. Eu gosto de ler coisas não relacionadas e relacionadas à fotografia. Mas hoje o que eu mais olho são os fotógrafos que deram a base pra gente. Os fotógrafos antigos, os fotógrafos de guerra, que esses caras sim tinham um propósito. Eles saíam para fotografar da casa deles, ficavam 13, 15 anos para fazer um projeto sem ganhar 1 centavo. Só por vontade de fazer. Não é nem a vontade de fazer, é porque a fotografia ela tem o poder de mudar uma realidade. E se eu for hoje, por exemplo, fazer um projeto social no interior da Bahia, fotografar as crianças, como as crianças nascem na seca. Ninguém fez um projeto, eu acho, parecido com esse, e ninguém sabe como é. Sim. A partir do momento que a gente for mostrar
como é feito, o que acontece lá, a gente tem o poder de mudar uma realidade. Aquela foto do menino e do abutre, querendo ou não, mudou muito a realidade de algumas crianças na África. Algumas não, muitas crianças na África. O mundo passou... O mundo abriu os olhos. Exatamente. E tem algum, se eu não me engano, é Eugene Smith, um fotógrafo das antigas também, que quando os Estados Unidos atacou o Japão com as bombas nucleares, ele ficou 10 anos num campo só de crianças que foram afetadas pela radiação. E se não fosse ele, talvez ninguém saberia que isso tinha acontecido. Então, ele mostrou para o mundo. Então, eu acredito nesse poder da fotografia. Então, as minhas referências são esses caras que tinham um propósito e fotografavam com filme, com uma câmera manual e faziam fotos sensacionais. Tipo, não era 500 fotos, era uma foto foda. Sim, esses caras que a gente tem que seguir. Sim. Esses caras que esperavam dias e dias para fazer uma foto com um momento especial. Para quem não conhece, eu acho que é interessante assistir o documentário Fotógrafo de Guerra, sim, que é um documentário bem legal para ver como eu, fotografo um casamento, tenho que me portar. Sim. Porque o casamento é uma guerra, todo mundo contra você. É. São os convidados contra você, os noivos contra você, a cerimonial contra você, o tempo. E você tem que se saber posicionar na guerra para não morrer. Então acho que eu acho que eu linko muito. Eu linko muito a foto de guerra com a foto de casamento, principalmente na recepção, na festa, onde você tem que muita coisa acontecendo e você tem que prestar atenção no que está acontecendo para você conseguir captar o momento certo. Eu tenho alguns fotógrafos de referência de casamento que eu acredito que não que eu siga o estilo, mas eu acredito que eles fizeram uma coisa que é muito difícil, que é ter um estilo único, um estilo próprio. Então, por exemplo, o Ferro Ariste é um cara que eu adoro o trabalho dele, mas não é a minha linha de trabalho. A minha linha de trabalho... admiração, tipo, o cara é bom. É um pouco mais emotiva, a proposta dele é um pouco mais editorial, uma coisa... arquitetônica. Sim, e é um trabalho maravilhoso, maravilhoso. Eu também, eu gosto, que eu vejo pelo lado assim, quando eu for casar, talvez pode ser sua vida, vamos pensar, a gente conversa depois, mas eu também gosto dessa coisa mais sentimental, essa coisa mais orgânica mesmo. Eu não casaria com alguém só fazendo foto minha numa parede branca, assim, sabe? Tipo, eu quero esse negócio mais... A gente tem que passar a fotografia, a nossa fotografia tem que ser quem a gente é. Sim. Se você não é emotivo, não adianta tentar fazer fotos emotivas. Se você é emotivo, trabalhe isso para as fotos acontecerem. Não adianta você querer bater em cima de uma coisa que você não é. A tua fotografia você pode fazer isso, claro, mas você não vai estar feliz ou não vai ser uma coisa verdadeira, né? É assim, a gente pode estudar coisas como você consegue falar sobre a vida da pessoa vendo uma imagem dela. Sim. Então, no curso ontem, uma pessoa começou a colocar fotos muito claras na leitura de portfólio. Eu perguntei se ela era indecisa. Ela falou muito, insegura, muito. Porque as fotos claras, ela tem que mostrar tudo, ela não sabe o que ela vai mostrar. Entendi. Então ela está indecisa, ela tem que mostrar tudo. Uhum. A partir do momento que ela vai tendo mais confiança, ela vai escolhendo o que ela quer mostrar, a foto vai ficando mais escura. Olha. É bem doido isso. Tem aquela galera que tira foto preta com um fiozinho branco, então exatamente. Pica, exatamente, né? sabe o que está fazendo. Tipo, é isso e aceita. Sabe o que está fazendo, não tem dúvida do que está fazendo. Entendi. Pode não ser uma coisa linda, perfeita, mas é aquele estilo que ela decidiu adotar. Eu nunca tinha pensado desse lado. Quando a gente vê, porque assim, a câmera vira uma extensão do nosso corpo. Sim. Se ela ficar parada aqui durante 400 anos e ninguém apertar o botão, ela não vai tirar uma foto. Então a câmera, as fotos que nós tiramos é o que a gente está vendo, o que a gente está pensando. Então dá para fazer o rascunho da vida de uma pessoa vendo uma foto dela só. Quem ela é. Exatamente. Né? Isso aí é o mais importante de tudo, é colocar alma e sentimento e veracidade, né? E por outro lado, eu conheço... Amiga. Não, não tô chorando não. É coceira no zóio mesmo. Por outro lado, tem um fotógrafo que eu conheci há pouco tempo, que chama Luiz Garvan. É um fotógrafo de casamento também. Sou apaixonado pelo trabalho dele, porque ele é camadas o tempo inteiro, é emoção o tempo inteiro, que parece muito mais o que eu gosto de fazer. Você gosta de fazer. Outra pessoa que eu admiro muito é a Suzana Barberá, que não tenho palavras para ela. Acabei de fazer um curso intensivo com ela aqui na Chapada dos Guimarães semana passada. O segundo dia do curso só durou 22 horas. Começou às 9 horas da manhã, acabou às 7 da manhã. Sim.
É um curso muito intenso, com uma analogia muito massa entre fotógrafo de casamento e a filosofia samurai. Porra, É, bem viagem, mas um negócio bem louco. fica aí no ar. Quem foi, quem não foi, fica boiando, mas beleza. E são pessoas que têm algo para passar pra gente. São pessoas que eu acredito que têm um propósito Uma para carga, fotografar. né? Por exemplo, o Fer. Hoje ele tem um podcast que ele entrevista os fotógrafos mais fodas do mundo toda semana. E é de graça. Então, assim, Só pra ajudar mesmo. Né? esses caras têm um papel primário. A fotografia acaba sendo secundária na vida. Exatamente. Ajudar, né? Tipo, eu sempre falo, às vezes a gente acha que não sabe muita coisa, ou fica meio assim, tipo, eu não sei o que falar. Mas qualquer coisinha ajuda uma pessoa que não tem noção, ou que chegou agora. Eu acredito que na vida, em geral, a gente tem que levar tudo que a gente passa na vida, aprende. A cada dia, a gente tem que absorver 1% de coisas positivas. Pelo menos 1% do que você tem de positivo, do que a gente está fazendo aqui tem de positivo. Porque em 100 dias eu vou ter melhorado 100%. Maravilhoso. Tá muito bonitinho esse vídeo. Você venceu na vida, você tá sendo influenciado por mim, você venceu. Já venceu, né? Não, eu acho que assim, não venci ainda. Nunca Tenho a muito. gente vai estar, né? Você vai querer mais, isso é bom. Eu acredito assim, eu nunca conheci um fotógrafo que está feliz com o seu trabalho. Se eu conhecer, esse cara está fadado ao fracasso, porque o comodismo, a inércia, só vai te jogar Pra baixo. para baixo. Pra trás, né? Tipo, mais ainda. E o que eu acho que eu defini, eu acho que o meu maior ponto positivo de ter alcançado um reconhecimento com noivos e com fotógrafos foi a autenticidade de ser quem eu sou. Em 2014, quando eu palestrei no Ed em Brasil, eu fui o primeiro palestrante a palestrar de bermuda. Foda. E falei um monte de palavrão, um monte de coisa engraçada, coisa que não tinha. Você foi real, né? Você foi de verdade. Exato, e não tinha acontecido isso ainda dentro do congresso. Todas as pessoas tinham um receio e, cara, eu fui eu, quem eu sou, quem eu era. Lógico, eu tinha 24 anos, muda, eu tô com né? 27 hoje. E acredito que foi o pontapé inicial. Assim, minha vida inteira eu sempre tratei os casais não como clientes, e sim como amigos, Nós também. tratando do mesmo jeito que eu falo com minha namorada, vocês, eu falo com os clientes. Eu vou contar piada, eu vou falar merda. Falar palavrão. Exatamente. Não vai ficar, né, tipo, se policiando e tipo, senhor, Então é uma coisa que acredito que a maior virtude é essa. Porque a maioria das pessoas colocam uma máscara para atender com medo da pessoa. Não, você tem que entender o que a pessoa tem de bonito e ela entender que você é o cara que vai contar essa história bonita a pessoa, dela. Eu falo isso, com o tempo vai afunilando e as pessoas vão se palavra? As pessoas vão reconhecendo quem você é e se adaptar. Tá difícil de achar a palavra. Tipo, as pessoas vão... Tem mais uma? Tem, pega lá. Pera, Daí sai a palavra. Peraí. As pessoas vão, tipo... se identificando, Sim, caralho! se identificando Tá, e vai passando pra frente. Que nem eu fiz um casamento sábado agora, da Renata e do Marcelinho. Foi um dos casamentos mais legais que eu fiz até hoje, assim. Eles são muito queridos, eles são muito expressivos e tem um amor entre eles. Oh. E assim, acabou, eles saíram, o casamento foi a céu aberto. Ah, eu vi uma foto no teu Insta, você colocou Sim, uma do foto cara linda. com o cara carregando o banco. É que eu tô sem meu note, eu editei, passei no... esqueci de jogar pra e-mail. E eles saíram, na saída do casal, saíram. A primeira coisa que a noiva fez, os dois, foi dar um abraço em mim. E tipo, obrigado, você... Foi foda. Exato. E no final da festa, o pai da noiva veio falar comigo. Me abraçar e falar, cara, obrigado pela sua dedicação, porque a gente trabalhou 22 horas. Nossa. Isso Eu é a meta da vida. Isso é a meta da Tanto que a foto que eu postei que você viu é o cara montando os bancos da cerimônia. Então, vida. Lá desde o começo. a gente saiu 9 horas da manhã e como o casamento foi fora da minha cidade, eu voltei, não dormi lá, eu cheguei em casa às 7 horas da manhã. Então, 22 horas de trabalho. Essa é a questão de se importar, né? De não ficar só afadado a eu tenho que trabalhar de tal hora, entregar tantas fotos. É isso que eu tenho que fazer. É o cronograma, né? Eu acredito que todo fotógrafo que segue cronograma e fotografa cronograma, em 5 anos ele não aguenta mais fotografar casamento e sai de casa emburrado. Tá de
mal com a vida. Exatamente, eu acho que Isso a gente... reflete nas fotos, Sem né? dúvida. Eu acho assim, a gente tem que contar a história do dia inteiro. Se eu for chegar para fotografar uma noiva fazendo maquiagem, eu vou fotografar o olho dela, eu posso colocar 400 fotos de olho e ninguém vai saber quem é quem. Sim. E o que diferencia um casamento do outro não é o cronograma são todos iguais. São as pessoas e as ações que acontecem Tá nesse acontecendo casamento. espontaneamente, né? Tipo, E é por isso que a gente tem que contar histórias. Se o casamento começa 4 horas da tarde, o dia não começou 4 horas da tarde. o pessoal tá lá faz horas. Começou 8 horas da manhã. Então é essa história que eu quero contar. Eu quero valorizar o cara que estava carregando o banco. Ele faz parte da história. Sim, sim. E se eu não tiro a foto dele, ninguém ia ficar sabendo que esse cara trabalhou. E colocou o banco lá pra E- vocês sentarem. Exatamente. A mulher fazendo buquê, a pessoa montando os docinhos todos simétricos, todo bonitinho. Isso faz parte da história. Sim. E quando eu tenho uma data fechada para casamento, meu dia começa meia-noite e acaba meia-noite. É 24 horas. Eu estou à disposição, exatamente. Se ela quiser que eu vá fotografar o café da manhã dela, eu vou. Sério? Sim, eu tenho que contar a história do dia. Que legal. É o que vai diferenciar uma coisa da outra. Se eu for fotografar o velho cronograma, maquiagem, sapato, vestido, brinco, perfume. Entrada do Ela noivo, saindo. entrada da noiva, Festa. beijo. O ensaiozinho, festa, tchau. Exatamente, eu não vejo a fotografia de Você vai casamento ser assim. mais um igual. E todos os Todos. casamentos vão sair iguais. E uma outra dica para os casamentos não sair iguais é se interessar pelas pessoas. Porque cada casamento vai ser um diferente do outro, porque as pessoas são diferentes. Sim. E se você se importar com a história deles, com o que eles viveram e o que são importantes para eles, pode fazer 30 casamentos no mesmo lugar que os 30 vão sair diferentes. Exatamente. É as pessoas, é as histórias que mudam aquilo. Exato. E que dão valor. Gente, vocês estão ganhando uma aula aqui de graça. Ó, mandem muitos amores aqui pra ele. Quem não gostaria de ter uma foto com os melhores amigos no dia mais feliz da sua No vida? finalzinho lá, todo mundo tipo, Do jeito- sendo verdadeiro. Exatamente. De boa aqui sentado tomando uma cerveja no final. Por exemplo, Fala, esse casamento de sábado agora, que acho que quando a gente soltar o vídeo a gente pode postar o casamento Sim, junto. Sim. Colocamos aí. A última foto deles, só tô eu e eles dentro do salão. Sério. É o final da história. E ele tá ajoelhado na frente dela, agradecendo Chega e a fazendo... arrepiar. É, exato. Ele me dá um... Fazendo uma declaração de amor pra ela no final. Só eles dois e você. Exatamente. Então a história começa com o cara carregando o banco, montando a cerimônia, e acaba com só eles dois no Chora salão, também, senão eu vou chorar. Todo mundo vai chorar aqui. fazendo a... Mas é isso que dá vontade de você se fotografar de casamento. É você contar a história, você se emocionar com o casal. O que o Junior fala? Que eu tô aqui atrás da câmera assim, ó. Pé nos votos. Porque, cara, eu fico feliz pelas pessoas. Eu falo assim, tipo, eu sei o quanto eu quero casar. A gente vai fazer 8 anos que a gente tá junto. Eu quero casar. Tá enrolando, hein? Tá foda, tá foda. Eu quero casar. E a maioria das noivas sonham com isso. E os casais estão ali celebrando a história, o começo ou um novo começo da história dele. Gente, aquilo é muito importante. Sim, É muito intenso pra você simplesmente Bater foto. e não se interessar pela... Esse casamento, eu precisava de um lençol, não de um lenço. Tava foda. Eu chorei que nem uma criança. Tava foda. A Renata, que é minha namorada, esposa, Né? herdeira das Né? dívidas. Que também não... Cadê casamento, né? Fez 5 anos só. Tadinha. Então tá tudo bem. Então tá tudo Ela bem. não conseguia falar no final da cerimônia. Sério. Tipo, sabe? Exatamente, porque Foi foda. é muito bom quando você vê que duas pessoas realmente se E amam. merecem Aquilo de um jeito especial. Mas tem que pensar também assim, mas elas constroem essa história de amor há muito tempo. Imagina a gente, o 8 quanto anos, de coisa pra que chegar tem. um dia só pra você ir lá e fotografar. Exato, que nem esse casal. Eu conheço a história deles inteira. Eles... Te contaram tudo. Sim, porque eu me interessei pela história deles. E eles sabem a minha história com a Renata. Legal. Maravilhoso. Então a gente tem uma Tá conexão... no mesmo nível, né? O negócio é estar no mesmo, tipo, amigos. É o mesmo Exato, eu coisa. tô lá pra, antes de tudo, me divertir. Sim. Porque Testar. eu me sinto um convidado, só que eu sou Sim. um convidado que sei tirar fotos. Que tem uma responsabilidadezinha ali. E quando a gente, se vocês, por exemplo, vai fotografar o filho de uma amiga, você é o amigo que está fotografando o filho, você vai se doar muito Sim. porque é seu amigo. Porque né, é importante. Exatamente, então Traga isso para todos os seus clientes. eu tento ser amigo, me conectar com esses clientes. Eu quero que eles se sintam mais à vontade comigo possível, como se fosse realmente um amigo. Amigos. Porque aí flui.
flui, aí sai, aí não tem aquele negócio, tipo, né? Aquele negócio tenso de, tem que tirar foto, tem que sorrir pra foto, não sei o quê. Não, ele tá lá de boa, sendo ele mesmo, porque você consegue realmente tirar expressões verdadeiras das pessoas. São algumas coisas assim, eu sou uma pessoa sensitiva, eu falo que eu choro em final de Big Brother. Eu choro vendo propaganda de cachorrinho. Então, é coisa assim. Tamo junto. E quando eu tô hoje fotografando um casal, eu não fico mais pedindo poses e etc. Eu posiciono os dois do jeito que eu quero, no lugar que eu quero e falo. Noivo. Namora. Não, fala tudo que você sente por ela. Nossa, aí mata a pessoa do coração. Eles vão se abraçar, eles vão se beijar. O ensaio pra mim pode durar 5 minutos. Se eu tiver uma foto verdadeira, eu não preciso de N composições inusitadas. Aquela foto traduz o amor deles. Eu não preciso mais de Só nada. daquilo que eles precisam. Exato. Só daquilo. E realmente a gente vive numa era que algumas pessoas se preocupam muito mais com quantidade e tem que ter Com estética. 40 fotos para ganhar prêmio. E às vezes nenhuma delas realmente mostra o amor daquela galera. As fotos são pra sempre. É o que a gente comentou antes. Essa noiva deve ter provavelmente eterna gratidão por essa senhora. E o último desejo da vida dessa senhora, Foi. e ela realizou. E vocês têm a foto desse momento. Exato. Então, assim, a foto pode não ser esteticamente perfeita, a composição pode não estar perfeita, a luz pode não estar perfeita. Mas existe um momento aí. Existe uma história por trás disso, que essa pessoa sabe do valor que essa senhora tem para ela. Então é isso que eu acredito como fotografia de casamento. Não chora, amiga. Mas é verdade. É isso que eu acredito como fotografia de casamento. Não é a foto linda com um prisma na frente. Sim. Com os noivos Paradinhos. contra a luz, que você não vê o rosto deles, não vê a emoção deles. Perfeito, aquele negócio esteticamente perfeito. É isso que eu acredito. São fotos que têm história. Por exemplo, que eu estava falando do casamento. Quando ela falou isso, que essa senhora vinha porque o último desejo em vida dela era participar do casamento deles, a minha obrigação Da vida daquele... era conseguir fazer uma foto deles se olhando e essa senhora no fundo. não era você catar a velhinha e colocar ela Não. aqui sentadinha, tipo, abraça. Não. Não era. É sair procurando. Sim. Era, tipo, tá pronto pra quando eles se encontrassem ou se olhassem. Quando os noivos se olhassem, ela estava sentada num canto. Então, por lá eu fiquei 15 minutos esperando os noivos se olharem e ela... Exato. Porque a minha missão nesse casamento era essa. Entendi. Era colocar essa senhora no contexto da história. Maravilhoso. Pelo menos na cerimônia. Sim, depois bebe e faz isso. Nossa, a festa foi animal. Sério? Animal. Foi uma das melhores festas Foi que eu de fiz dia o até casamento, hoje. deve ter sido lindo demais. Começou 4 horas da tarde, acabou 7 horas da manhã. Sério. Nosso objetivo só que tá aumentando, né? Cada vez aumentando a língua fotógrafa, cada vez vai ter que convidar mais gente para ir pro Chile. Né? Cara, uma parte muito interessante, você tocou a lista de convidado. Se tem um vício hoje, se você comprou uma lente 1.8, você tem que fotografar em 1.8. Se você comprou uma lente 1.2, você tem que fotografar em 1.2. Não sei se as pessoas já pararam para perguntar para os casais qual que é a parte mais difícil do casamento. Sem dúvida não é escolher o fotógrafo, não é escolher a decoração, e sim as pessoas que vão estar lá dentro. E todo mundo está fotografando em 1.8, 1.2 e está deixando todo esse povo desfocado. E as pessoas só fotografam os noivos. Não. A história dos noivos, Tipo, tá acontecendo lá atrás, aquelas né? pessoas, se estão lá, foram um processo seletivo muito pesado, porque realmente elas são importantes. É um bom E ponto. todos os fotógrafos estão esquecendo. Todo mundo está se sentindo cômodo em botar uma 70-200, fotografar em 2.8 o casamento inteiro, não chegar perto das pessoas. Só E isso está tornando uma massa de fotógrafos bons e iguais. E os fotógrafos que fazem uma coisa diferente estão escolhendo os casamentos que eles querem fazer. Sim. Eu tenho um caso esse final de semana. Eu vou voltar para Jaú, sábado eu tenho um casamento. E a noiva me mandou uma mensagem falando que a sogra dela contratou um fotógrafo só para fotografar ela, a sogra. Sério. E achou que se tinha problema. Perguntou se tinha problema. Eu falei, claro que não. Você salvou minha vida. Ela falou, justamente foi o que eu falei para minha sogra. Contrata um outro fotógrafo, porque o fotógrafo que eu contratei não faz esse tipo de foto. Tipo, socialzinho, assim, bonitinha Exato. dela. Então a gente tem que mostrar o que a gente faz, quem realmente e a gente saber é. dizer não, né? Porque imagina daí você ter que falar, beleza, eu faço. Daí você ter que parar tudo que você tá fazendo pra ir lá tirar uma foto Não, da... se eles me contratassem para tirar foto de convidados, eu ia falar, cara, pega outro fotógrafo, você tá gastando dinheiro à toa comigo. Um outro fotógrafo vai te suprir muito melhor do que eu. É isso, tem nichos e tem classes e cada pessoa tem o que ela quer.
A gente tem tanto profissional aí que cada um faz de um jeito, que não tem por que você fazer uma coisa que não é você, só pra pegar aquele trabalho. E o que eu vejo, essa massa de fotógrafos fotografando iguais, ninguém está sendo real com ele mesmo. Porque se está todo mundo fotografando igual, não existe tantas pessoas iguais assim. Sim. Aliás, não existe ninguém é igual. Todo igual mundo é ao diferente. outro. As viagens que eu fiz, você não fez, e as que você fez, eu não fiz. Obviamente. As cagadas que eu fiz, você não fez, e as cagadas que você fez, eu não fiz. Exatamente. Então cada um tem uma experiência diferente, uma vida diferente. Se a gente levar na fotografia o que é a nossa vida, todo mundo vai ter um trabalho autoral. Pronto. Tá difícil? Não tá difícil. E mais do que isso, que nem a gente tava falando. A gente é diferente um do outro e nossos clientes são diferentes um do outro. Então por que tem gente fazendo foto igual? Porque é Como? fácil, É. é cômodo, Porque você tem aqui na cabeça, tem que fazer tal foto, tal foto, tal foto. E fechou, é isso que eu tenho que fazer por hoje. porque assim é fácil. E eu sempre costumo dizer que o caminho mais fácil de hoje é o mais difícil de amanhã. Quem optar pelo mais fácil hoje se fode lá na frente. E Quem se fode hoje... E quem batalha... só o cartãozinho passando. Mas e se você impor o seu trabalho, quanto antes, você vai colher frutos lá na frente. Sem dúvida, sem E dúvida. frutos lindos e maravilhosos, de gente te agradecendo, de gente falando, cara, obrigado, você fez a foto da minha vida, obrigado, a minha família, meu amor, meu casamento, tudo tá ali por causa dessa foto representada. Essa é a E, missão. por exemplo, hoje eu estou escolhendo o caminho mais difícil. Eu saí de casa dia 22. Hoje é que dia? 12, 30 dias? 20 dias. E vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos buscar história, vamos fazer o negócio acontecer. Porque Tadinha da Renata, tá sozinha 20 dias. Vergonha na sua cara? não, eu voltei pra fazer um casamento, mas você fez o casamento. é, mas tá. é aquele abraço. Entendi, E, beijinho e tchau. tchau, tchau. Renata, força, amiga. Tô voltando, Tá amor. Tô voltando, voltando. amor, tá voltando. Chego 11 horas da noite Ó. hoje em casa. Então eu escolhi o caminho mais difícil hoje para ficar muito mais fácil amanhã. Eu não quero ter 60 anos, 65 anos, 70 Tava anos se matando. e ter que me matar, exatamente, e ficar 10 horas de pé, 15 horas de pé, que nesse caso 22 horas de pé, A gente pensa fotografando um muito nisso casamento, também. não... Não vale. Você tem que viver a vida também. Claro que durante o percurso é foda, mas você tá vivendo, você tá aproveitando essas coisinhas também. Você tá vivendo. Você tocou num ponto interessante. O percurso ele tem que ser curtido. Tem. Porque se você só mirar o Só objetivo, trabalhar, você perdeu a sua vida inteira pra aproveitar o final da sua vida, não faz sentido. é como se fosse subir no Monte Everest. Quando você chega lá no topo, o que você tem que fazer? Descer. Descer, Se você não curtiu o caminho, Foi, não valeu nada você chegar lá no topo. foi pros outros. Exato. Você chegou lá pros Foi pra outros, você. pra tirar uma foto, pra... eu subi lá. Mas o que importa é que você passou por tudo isso. É fácil você ser bem sucedido aos 40, 50 anos, ricão lá de boa. Mas valeu a pena você trabalhar 30 anos da sua vida se matando e não aproveitando nada? Tem um vídeo viral na internet que filma pessoas nos últimos momentos de vida e uma pessoa perguntando o que ele queria. Ninguém falou um carro importado, ninguém falou um apartamento na praia. Todo mundo falou, eu queria ter mais tempo com a minha família. Eu queria ter trabalhado menos para ter curtido mais o meu filho crescer. A música do Titãs tá aí pra isso, né? Devia tá aí, ó, ter... Tá aí, ó, faz anos, É uma dando a poesia. nossa cara, dando a nossa cara. Música é uma poesia que se a pessoa ficar, escutar, prestar atenção, ela vê várias coisas. A gente tem Eu que, amo essa música. tem que deixar ser tocado, né? A gente tem Exatamente. que estar aberto a receber Isso. coisas de fora e ser tocado. Se a gente acordar todos os dias e a primeira coisa que a gente for fazer é ver um vídeo de stand-up, nosso dia vai ser muito mais feliz. Sim. Porque a gente tá dando risada no começo do dia. Se você ouvir uma boa música e se inspirar nela para passar o dia, o seu dia vai ser maravilhoso. Sim. Tá muito fofo isso, amiga. Tá muito fofo isso. Ó, o João Marcos perguntou por que ele escolheu fotografar casamentos e em algum momento ele pensou em desistir? E o que ele fez para continuar caso tenha pensado em desistir? Não fui eu que escolhi a fotografia. Ela escolheu. Eu brinco com fotografia desde os 9 anos. Tipo, você é mó precoce, né? É. Eu acho que eu sou precoce com 14 e o cara começou com 9. Eu comecei a brincar com 9 anos com fotografia e a primeira coisa que eu fotografei profissional, assim, foi um casamento. Daí,
Então, hoje se você falar, me troca a resistência do chuveiro, eu tô fodida, mas fotografo um casamento, De boaça. eu tô todo disposto a fazer. Então é a única coisa que eu sei fazer, já fotografei de leilão de boi Sim. a comercial de carro. Então, Mas é o que te pega. o que eu gosto de fotografar é casamento porque eu me interesso pela história das pessoas. E quando, sim, todo mundo já pensou em desistir. Sim. Todo mundo já teve um problema. As bads da vida estão aí, né? E o que eu fiz para mudar foi realmente me interessar pela história das pessoas. Eu ia lá para fotografar, só fotografar, e aquilo começou a me entojar, porque eu estava sendo falso com aquelas pessoas. E a partir do momento que eu comecei a me interessar pelas pessoas, eu comecei a ver um mundo diferente. Eu via que tinha muito mais coisa que eu estava deixando. leque aberto de oportunidades. E eu poderia ganhar novos amigos. E eu poderia ganhar novas experiências. Então, a partir desse momento que eu comecei a encontrar a beleza da história de cada pessoa, não julgando se ela é chata ou legal, não julgando se ela é rica ou pobre, se ela é feia ou bonita, e sabendo que todo mundo tem uma história bonita a se contar, isso pra mim foi um divisor que eu falei, cara, fotografar casamentos é a melhor coisa que existe no mundo. Jason Polis. Em que momento a fotografia dele mudou verdadeiramente e qual o motivo disso ter acontecido? Se houve algum desprendimento de não mais se importar com a opinião das pessoas e que julgam e criticam e tal. Eu acho que é mais ou menos o que a gente falou antes. A minha fotografia mudou quando eu comecei a me importar pelas pessoas. Quando eu pude ser quem eu era com elas. Quando eu me interesso pela história deles, eles se interessam pela minha e eles vão decidir se eles vão aceitar essa história ser compartilhada ou procurar uma outra história para compartilhar deles. E quando a gente se conecta com as pessoas, fica muito mais fácil de você colocar quem é você. Sim. Então a minha fotografia mudou realmente depois que eu me importei com as pessoas. Então, se importe. Se importe com a Hashtag galera. se importe com a galera. Hashtag se importe com a galera. E a pergunta mais importante do vídeo. A Mônica Fadu, amiga, te amo por essa pergunta. Como ele conseguiu ser entrevistado por ela, a rainha das peçonhas, filha de Sinop, mãe da Lila, Calese dos Matinhos, primeira das blogueiras, a grande e única Tia Vânia? Ela mandou uma mensagem no WhatsApp, eu falei que sim. Tipo isso, não, mas voltando. Voltando, a gente se conheceu No no Indie Roadshow do Rio. Do Rio, aham. E a gente Não, foi... ano passado? Não lembro, não Ano lembro. passado, esse ano passado. Eu dei uma palestra no Indie Roadshow. E o teu fãzinho, o teu fanboy é aquele ali, tá? O Júnior é fanboy do Biga. Ele que sempre ficava atrás e tal, e daí ele puxou. Daí começou a puxar assunto. Eu sou uma pessoa muito aberta para conversar, eu não tenho bloqueio para conversar com as pessoas. Porque também assim. é aquilo, se você tem que se conectar com o cliente, por que você não vai se conectar com qualquer pessoa que tem uma história pra Sim, contar? e a gente foi engraçado, porque a gente combinou com toda a galera de um lugar e acabou indo em outro, só ficou a gente trocando ideia. Ficou lá. Ficou umas 5, Foi 6... muito da hora, Foi da hora pra muito caramba. Cara. Nossa, a gente acabou parando num barzinho, num Surreal. pub louco. Tem um vlog no canal. Depois eu te mando, porque eu acho que você não deve ver. Tem vlog no canal, vou deixar aqui. O melhor do Rio foi isso. A gente acabou parando. Chegou lá, A gente tava com todo o mundo Dantas, a gente tava com o Dantas O Dantas... e mais uns amigos dele lá, daí a gente que eu não foi vou pro lembrar o Sinop, nome. e depois foi pra casa dos amigos e a gente ficou trocando ideia. Tipo, E foi muito massa, foi muito massa. O Indie Roadshow é maravilhoso, porque vai gente foda e é tipo de graça, porque né, você compra e depois eles te devolvem. E você troca experiência, conhece os caras e fica com os caras, eles estão na tua casa de repente, entendeu? É assim que funciona. A vida é feita de você aproveitar as oportunidades, tá aberta a elas. Porque se a gente nunca tivesse conversado com você lá, você só ia ter lá palestrado, papá, e a gente ia ir embora. Dá pra pegar uma lição muito boa dessa história, que o não a gente sempre tem. Sim. Se eles não vêm conversar comigo, eles Tá, já tipo, tinham com ou não. vergonha, com medo, já tinha ou não. Eu poderia ser cuzão e falar, Não, cara, vai embora, eu tenho Eu sou compromisso. rico, Não, Eu sou famoso. não. Tipo assim, não tô afim, tchau. Sou Tipo, jurado. Ou só, tipo, tivesse conversado, assim, beleza, pai. Tipo, sim, pô, se vocês não chegam em mim, vocês já tinham ou não. Vocês chegaram, vocês ganharam o sim. Então se arrisquem, exato, não tenham medo de perguntar, não tenham medo de indagar, porque o não a gente já tem. já tem. Se a gente não pergunta, é 100% de certeza que não vai acontecer. Se a gente se arrisca, é Tem 50% para Maravilhoso. acontecer alguma coisa.
E eu falo muito isso. Se você vai fazer um curso, não fique só... Não me pisa! Desculpa. Se você vai fazer um curso... Se você vai fazer um curso, não fica só naquilo lá também, de ouvir o cara falando. Vai conversar com o cara depois. Cara, você mas falou. é o que eu falei já pra muita gente. O mais importante de você ir, tipo, no congresso, num lugar, não é Essa só escutar troca. a história da pessoa lá. É o feedback. É você realmente ir atrás de... você é fã do cara? Vai lá, conversa com ele, conhece ele. Pergunte, ele vai te falar um monte de coisa. Ele vai indagar um monte de coisa pra você. Ele fala, não, cara, não tenha medo. A gente Pergunte. trocou uma ideia, Isso. né? Tipo, foi mó da hora, foi a melhor parte, porque a gente ganhou um amigo Às e... vezes tu pode até não falar sobre fotografia, vai falar sobre outra coisa. Sim. Mas vai lá. Você não precisa apontar um cara e chegar e falar, e aí, mano, que existe É. você usando aquela foto lá, mano? Não, Essa conversa. foto é massa, hein? É, tipo, né, você tá sendo só mais um fanboy, mas você não tá se importando, você só quer tirar uma selfie com ele. Porque eu imagino, deve ter um monte de gente que vai tipo, tira foto comigo. E tira foto e vai embora, nem falou nada, não deu E bom depois dia. não posta. E depois não posta. E tipo, não deu bom dia, entendeu? Aí eu quero achar a foto. Pô, aquela pessoa... Cadê? Não, não tem. Só tirou foto. Daí não ficou boa a foto, então não postou. Não se importou de ter te conhecido, de ter conversado. É, a gente vive num mundo de pessoas burras com smartphone inteligentes. E superficiais. Sim, eu acho que quanto mais a tecnologia chega, mais as pessoas ficam carentes de atenção, mas a gente fica fechado no nosso mundinho. Então, Tenho amiguinhos. não é nem... Também, tenho amiguinhos, mas não tenho vergonha de falar com a pessoa que sentou do seu lado do avião, Sim. do Dá ônibus, bom dia na rua pras Não tem pessoas. problema de pedir desculpa pra uma pessoa no avião. sorria. Sorria. Se você Isso sorrir, muda. as pessoas vão sorrir pra você. Se você andar o tempo inteiro emburrado, todo mundo vai olhar emburrado pra você. E é muito bom isso, por exemplo, na fotografia de rua. Se você for turrãozão, todo mundo vai pedir pra você apagar as fotos. Você dá um sorriso pra pessoa. Se você sorrir, Não tem o quem mundo nega. vai sorrir pra Não você. tem quem nega. Exatamente. Se você sorrir, o mundo vai sorrir pra lindo. estrelinhas. Estrelinhas. Acho que é isso, Biga. É, Gostou? Gostei, foi maneiro. Tem cerveja? Tá feliz? Não, é um prazerzaço estar aqui, Fico tipo, feliz. é uma coisa que eu não esperava, né? Não, O universo te trouxe pra cá. me trouxe pra Sinop, Isso. longe pra caralho. Né? Longe, filho, longe. É longe, é longe, é longe e é quente. É quente. Quente. E não tem internet. Não tem é longe, internet. é Não. quente. Mas tamo aí, né? É Tamo aí. difícil de chegar. Fico feliz que você tenha aceitado. Eu que agradeço o convite. Você é nosso amiguinho. Obrigado pela oportunidade de poder falar com esse pessoal. Espero que Milhões de pessoas. eu consiga ajudar. Não, com certeza você Alguma abriu pessoa- muito a cabeça das pessoas e E quem quiser mandar um e-mail ou mandar uma mensagem, aqui. pode ficar à vontade, alguma dica. Só não me perguntem que câmera eu uso, que E lente eu Recife. uso. E o Zif de fome. Sim, me perguntem que livro que eu li, o que me inspira, o que me Por que deixa que não você inspirado, fez? exatamente. Fechou? Ó, viu? Ele fala o que eu falo, então o que eu tô falando tá certo. Então, ó, vocês me obedecem. É isso, Biga, beijo. Valeu. Obrigada, amiguinho. Agora ainda Beijo continuo pras postando pessoas. com o Zif no Instagram pro povo divulgar. Tchau. Ah, Foi bom? Foi, foi ótimo. Nossa, o pessoal vai chorar também. Tu sabe que tu é minha Vamos tirar. inspiração, cara. Valeu, Conheci mano. o